Estamos começando o programa Caixa Preta. No programa de hoje, os alunos do Centro Educacional 1 do Guará vão abrir a caixa preta da escola e nós vamos ficar sabendo tudo o que eles pensam sobre o assunto de hoje, que é educação e cinema. Galera, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Muito legal estar aqui no Sede 1 do Guará. Um agradecimento especial ao professor Peterson Paim, esse professor cineasta, ou cineasta professor, como queiram. E para começar essa conversa com vocês, eu queria saber o seguinte. Tem que pagar meia entrada para os estudantes. Tem que pagar meia entrada, isso é uma contribuição que o cinema dá pra gente. Vocês acham que é possível que o cinema seja utilizado como uma ferramenta pedagógica? Como é que isso acontece? Manda ver. Sim, pode. Para os terceiros anos, principalmente, ficaria de uma forma muito mais dinâmica, porque não ficaria só aquela coisa, sempre uma explicação e depois um dever. E com um filme, nós podemos aprender muito mais, captar muito mais a mensagem que o professor possa passar para a gente. E de uma forma diferente também, com uma outra visão, sem aquela coisa assim, só sempre no quadro, ou então o professor passando em cada carteira explicando. Então, com os filmes, séries, né, as explicações e o entendimento do aluno e professor ficaria muito mais prático. Bom, o nosso professor, ele utiliza alguns recortes de cinema, né, de alguns filmes, e ele passa para a gente dessa forma. Então, fica bem mais fácil para a gente ver, quando ele está explicando algum efeito químico, as imagens ficam bem mais reais para a gente. Claro que são efeitos especiais, mas isso dá uma noção da gente como é que é feito, como é que a situação que está ocorrendo naquele momento. Na cultura dos filmes, em diversos filmes de várias culturas, de todos os jeitos. Aí, deixa eu ver. No caso do Peterson, por exemplo, ele passa pra gente filmes, por exemplo, do MacGyver, né, que tem nos filmes mostrando coisas de química. Tem o Gleidson também, que é nosso professor de história, que ele passa muitas coisas que tem história. Então, eu acho que o cinema, ele ajuda bastante nisso, porque ele ajuda de uma outra maneira a gente entender melhor, porque ele fala muito assim a nossa linguagem também. Ele vem na nossa linguagem, então é melhor pra gente entender, fica melhor explicado, fica uma coisa mais dinâmica, muda um pouco aquele negócio de professor, aluno, blá blá blá, então é muito bom. Vocês acham que qualquer disciplina pode utilizar? Porque, por exemplo, o professor Peterson utiliza com a química, que é uma coisa que a gente nem consegue imaginar muito, e ele consegue fazer isso com competência. Matemática, física, biologia, história, etc. Todas essas disciplinas podem utilizar essa ferramenta ou fica restrito a algumas matérias? Não, eu acho que todas as matérias podem se utilizar. Tem filmes que tem matemática, português é só usar a imaginação mesmo para usar assim, aquilo que você está estudando na matéria e aplicar no filme. E aí você pode conseguir tirar qualquer coisa daquele filme para aprendizado. Olha, tem um filme aí bem legal, só que eu esqueci o nome, que teve aqui na escola, até na escola, sobre educação para a vida, ensinando a respeitar as pessoas, os deficientes físicos da escola, que hoje há muito bullying na escola, há muito preconceito. Então esse filme ensinou as pessoas a respeitar, independentemente da raça, da cor, que é deficiente, tem que respeitar cada um, entendeu? Dando outros exemplos também, a professora de Sociologia, a Sônia, já passou filmes para a gente falando sobre sincretismo religioso. A gente conseguiu entender de uma forma muito mais dinâmica. A gente conseguiu passar isso para um papel, para uma redação que a gente tem que fazer depois de uma forma muito mais prática. Não só ela fez a explicação e passou o filme também. O professor de Biologia também, ele passa muitos filmes dando explicações sobre o corpo humano, então fica muito mais prático da gente entender, de até mesmo a gente tirar nossas dúvidas em relação ao que ele estava passando. Então, além da explicação, a maioria dos professores, pelo menos aqui, dão a sua explicação e passam algum filme como exemplo também, ficando muito... Eles não deixam a parte tradicional de lado, eles usam a parte tradicional e também a parte mais atual, então eles fazem um balanceamento, mas isso é muito bom para o ensino de hoje. Um filme aborda questões de violência, droga, sexualidade, de uma forma que, dentro da escola isso não seria permitido, mas seria válido isso também, ver aquilo que
que pode ser tabu para os jovens? Alguém? Eu acho que é válido porque ajuda na dinâmica do grupo, da turma, e acaba assim, o assunto evoluir na escola e tal. Porque como assim, os terceiros anos, conversas dos filmes, vídeos e tal, com o pessoal do primeiro, que é um pessoal mais jovem, né? Então assim, é uma maneira moderna de mostrar as coisas, de passar entre a gente mesmo, a dinâmica que o professor está passando na sala de aula. Como a minha amiga Jéssica falou, eu acho que, na minha opinião, é importante sim passar os filmes tratando sobre violência, sobre sexo, porque, assim, não para o primeiro ano, porque eu acho que eles, assim, são um pouco jovens, mas é interessante. Não, assim, mas até para eles mesmo, né? Porque a gente precisa saber de certas realidades, porque tem coisas que os professores, assim, não vamos passar porque eles vão ficar sabendo, né? Isso não vai ser legal, e eu acho que não tem que ter isso, tem que mostrar, porque aqui dentro da escola os professores acham que a gente não sabe, mas lá fora a gente sabe, de coisas bem piores. Eu acho que cada filme tem um modo de trazer um ensinamento para cada adolescente tem um gosto diferente. E tem a questão, por exemplo, da internet associada ao cinema, vídeo e audiovisual em geral. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu acho que ela já viu coisas que vocês veem assim, cotidianamente, assim, porque a internet não tem muitos limites. Eu não sei o que ela vê o tempo todo, infelizmente, eu não tenho acesso. Então, quer dizer, é melhor trazer isso para dentro da escola e quebrar os tabus? Vamos falar disso, o que vocês pensam? Eu acho que isso deve ser trazido para a escola como forma de alertar os alunos, por exemplo, sobre sexo. Tá certo que nos dias de hoje não tem mais aquela coisa de eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas ainda existem coisas que muitos adolescentes não sabem. Então é bom isso para alertar os adolescentes sobre gravidez adolescente, sobre todos esses problemas que a gente tem geralmente na nossa idade. Seria muito bom passar isso para alertar. Você acha que o cinema tem algo de interessante a contribuir na educação dos jovens? Depende do filme. Se for algum filme educativo, com certeza, né? A ficção, de certa forma, ajuda um pouco nessa relação do espectador com a obra, porque ali, quer dizer, se fala de temas polêmicos, mas é ficção. Será que tem um pouco isso? Eu acho que essas coisas têm que ser mostradas também na escola, porque a gente sabe, mas com o professor falando, é outra coisa. Vamos supor, é melhor o professor ensinando do que aprendendo na rua. Sobre essas coisas como tabu sobre sexo, violência, essas coisas a gente sabe, mas o professor abordando, ele te dá uma orientação bem melhor, e você assistindo os filmes você vai ser bem mais orientado. Bom, assim como ele falou, é melhor a gente aprender na escola porque a gente tem uma liberdade maior de falar com os professores, e às vezes é até melhor aprender com o professor do que aprender errando na rua, brigando, se expondo até a morte às vezes. Bom, queria ouvir um pouquinho agora o professor Peterson sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui nesse primeiro bloco. Essa ferramenta que o cinema pode ser, até que ponto, que limite existe ou se há limite? Professor, fala um pouquinho para a gente. Bom, essa questão do limite é algo de se pensar, porque se você também colocar algum filme com abordagem de um tema muito polêmico, com cenas muito pesadas, você pode causar até problema com o pai de alunos. Né? Pode ter algum pai de aluno reclamando, por que passou aquele filme? Tem essa questão também que é de se pensar. Né? Então acho que tem um certo limite, né? Tem um certo limite sim. Agora, não tem limite quanto ao tema, certo? Quanto ao, sim, ao nível de aprofundamento do filme, quanto à cena sim, mas quanto ao tema não. Tá? Aí a questão o que vai diferenciar é como você vai abordar esse tema e até que ponto você vai abordá-lo. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, mas no segundo bloco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre educação e cinema e que experiências os alunos têm nesse assunto. O programa Caixa Preta volta já.